Ter uma propriedade rural requer atenção quando o assunto é a regularidade ambiental do imóvel. Essa aula trata do tema da segurança jurídica do seu imóvel quanto ao uso da água e a regularidade do imóvel. Hoje estamos em campo para falar um pouco sobre a regularidade ambiental dos imóveis. Eu me chamo Luiz Macedo, sou engenheiro ambiental e advogado ambiental e vamos tratar sobre a segurança jurídica do seu imóvel quanto ao uso da água e a regularidade do seu imóvel. Sejam bem-vindos. O uso da água, por mais que ela esteja disponível dentro de sua propriedade, ele é um bem público. Então, para que se o produtor possa utilizar, ele precisa regularizar essa captação. Quer seja essa água que você utiliza para consumo, o produtor você usa na sua casa para lavar a louça, quer ser essa água que você utiliza para irrigar a sua vegetação, o que você estiver produzindo dentro da sua propriedade. Isso garante que você tenha o direito de utilizar essa água e garantia de que você não será multado pelo uso irregular dessa água. Então, no estado do Pará, obedecendo à Política Nacional de Recursos Hídricos, o estado do Pará faz a gestão de águas que são continentais dentro do próprio estado. Nesse contexto, a gente tem que separar dois tipos de consumo de água. Aquele para pequenos produtores e aquele com maior produtores, que consomem um volume maior. Ambos eles precisam de regularização dessas atividades de consumo. Por que isso? Porque o volume de consumo é que é regularizado. A Política Nacional de Recursos Hídricos exige que haja esse controle e o estado do Pará faz esse controle. A maioria das propriedades possui pequenos igarapés ou cursos d'água e fazem uso dessas águas para irrigação ou para consumo humano, até para dessedentação de animais. Essa regularização, ela tanto pode ser uma atividade outorgada ou dispensada, e isso tem tudo a ver com o consumo que é feito, o volume consumido, aliás, dessa propriedade. O uso da água através de poços ou cacimbas, né? Esse tipo de consumo a gente considera como água, pela própria legislação, como água subterrânea. Esse uso de água subterrânea geralmente é usado no consumo humano dentro da sede das propriedades. Esse é um tipo de regularização, a regularização da captação de água subterrânea. E qual seria a outra? Essa que estamos vendo logo aqui atrás, que seria a captação de água superficial, que são águas que correm em igarapés, rios. Esse tipo de água, tanto uma captação de água subterrânea como superficial, elas podem ser outorgadas ou dispensadas pelo poder público. Isso vai depender da avaliação e do consumo feito pelo próprio órgão ambiental. E um terceiro seria o uso de águas em nascentes. Existem algumas nascentes que têm uma nascente contínua, essas nascentes que são constantes ao longo do ano, que muitos produtores fazem uso para consumo ou para irrigação, essas também são passíveis de regularização. Então, para que seja feita a regularização, tudo parte de uma regularização um pouco maior da propriedade, que seria o cadastro ambiental do bem, do imóvel, que pelo Código Florestal, o novo Código Florestal, agora de 2012, todos os imóveis precisam ser cadastrados dentro do SICAR, que no estado do Pará chama de SICAR, que é o SICAR nacional também, que todos conhecem, que é o Sistema Nacional de Cadastros Ambientais Rurais. Nesse cadastro, o produtor rural, ele desenha seu imóvel e aponta onde estão os igarapés, as reservas legais, áreas de APP, áreas sensíveis como áreas de nascente. Nesse mapeamento, você automaticamente aponta onde está as suas nascentes, a água, os igarapés já estão mapeados. Então, esse é o primeiro passo para a regularidade do imóvel. Nesse momento, o produtor aponta, com a ajuda de um técnico, muitas das vezes da Emater ou de outras entidades que ajudam os produtores a fazerem esses cadastros, a próprios órgãos municipais, como a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura.
Nesse mapeamento, você já mencionou o órgão que você tem um recurso hídrico ali dentro, que você já tem dentro do seu imóvel a nascente e o poço para captação. Então, o que falta para que a entidade volte, as entidades fiscalizadoras voltem até você, simplesmente confirmar que você está fazendo uso. Então, desse ponto é importante que você se regularize. Esse cadastro, esse mapeamento, ele subsidia o protocolo dos seus pedidos de outorgas junto ao órgão estadual. A gente fala em órgão estadual aqui porque geralmente pequenas propriedades estão na parte continental do estado, mas dentro do próprio estado existem outros rios, os rios que banham mais de um estado, que são de competências da Agência Nacional de Águas. Então, esse tipo de outorga é feito pela União e não pelo estado. Então, o cadastro que havíamos conversado aqui, esse cadastro ambiental, ele serve para mapear a sua propriedade. Mapeando o seu imóvel, automaticamente você tem onde está passando esse igarapé, esse curso d'água. E de que forma que isso é feito? É feito de forma bem técnica. É necessário que haja um mapeamento através de GPS dessas áreas e o apontamento tem que ser preciso para que evite multas, porque uma captação feita com coordenadas distintas daquela que consta no título também sofrerá embargos à propriedade e incorre em crime ambiental, porque são informações falsas perante o órgão. Então, mede-se através do que você precisa aplicar essa água. Qual o tipo de cultura, qual a quantidade de consumo, se for para animais, com quantas cabeças de animais irão ser feita a dessedentação desses animais, qual o volume captado mês, dia, e esse estabelecimento de vazão ele é necessário para que se defina de fato qual é o volume que você irá captar, qual o volume que você precisa ser outorgado pelo Estado, que ele precisa autorizar. Esse volume, existe um volume mínimo. Esses volumes mínimos geralmente são dispensados de outorgas de direito de uso dessa água. Esse número, pela norma, hoje estabelece que para captação de água subterrânea, 5.000 litros por dia de consumo, por consumo humano, é dispensável. Então basta que acesse as plataformas do governo do estado do Pará, na Secretaria de Meio Ambiente do estado, que você consegue fazer o cadastro e emitir seu título com um consumo abaixo de 5.000 litros de água por dia. Isso é dispensável, porém é necessário que você emita esse título e guarde com você em sua propriedade, para fins de regularidade. Já para a água superficial, esse consumo se torna insignificante. De 86.000 litros por dia, ele é considerado insignificante pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Porém, também você precisa se cadastrar para a emissão desse título. Esse título de água superficial é um pouco mais complexo. Necessita de apresentar esse mapeamento que já havíamos dito do igarapé, o ponto de captação que você irá fazer, para que outros produtores em outra parte do igarapé também consigam o seu direito dos 86.000 litros por dia de água. Imagina que o rio ele corre e precisa ser garantido que esse rio continue percorrendo sua propriedade e outras propriedades. Então, se você vai fazer um consumo de água para fazer irrigação de sua cultura, qualquer coisa que você estiver plantando na propriedade e exija um consumo alto, um recurso hídrico muito alto, um volume alto de água, o que vai acontecer? O Estado vai avaliar esse consumo, porque para que continue garantindo que esse rio continue a correr. Ok? Para que você entenda. Poderá ter um volume maior? Poderá sim. Outro produtor que vier pegar, após você ter pego esse outorga de direito desse volume, poderá requerer sua outorga? Não mais, porque o que ficou de vazão ali foi a garantia de escoamento, da água do rio, não mais uma vazão para captação. E nesse momento que o Estado faz todo esse estudo de garantia de vazão. E essa garantia de vazão,
de recursos hídricos é o Estado que faz todo esse controle e monitoramento. Então, quanto antes você se regulariza perante aos outros produtores, melhor. Assim você garante que sua propriedade vai continuar produzindo aquilo que ela já produz. E se você um dia precisar aumentar a sua captação, você precisa comunicar o órgão, porque você já foi otorgado naquele volume e você tem que se manter dentro dele, dentro daquele limite. Imagina. Esse é um tipo de poço amazonino, muito conhecido na nossa região em muitas propriedades rurais. Esse tipo de poço também cabe regularização. No caso aqui, até 5.000 litros de água é considerado dispensável. Mesmo assim, o Estado precisa se manifestar e emitir um título de dispensa para cada produtor rural desse tipo de consumo. Para que possamos entender melhor o que seria a dessedentação de animais, nada mais claro do que filmarmos aqui diretamente a dessedentação de animais, que é o uso da água para qualquer um tipo de animal a um consumo de água. Esse consumo de água também ele é utilizado nos cálculos, como já havia dito, para solicitação dessa outorga de direito junto ao Estado. Esse volume é calculado sobre a quantidade de animais vezes o consumo diário de um animal por cabeça. E esse consumo varia de acordo com a espécie de animal que está sendo dessedentado. Nós viemos aqui numa área que é irrigada por essa propriedade. Como vocês podem observar, aqui é um cacau irrigado por essa propriedade. Vocês podem observar os canos aqui. Cada unidade, como eu já havia falado, de animal que consome a água, tem um consumo próprio, cada animal. Cada espécie de animal tem o seu consumo. Assim como cada planta tem o seu consumo de água. E esse cálculo por área é utilizado pelo Estado para que você calcule a vazão de consumo dentro de sua propriedade. Então, continuando nossa aula aqui, após entendermos como funciona a outorga e para que serve, para a regularidade desse consumo, você precisa acessar os sites das plataformas do governo do estado. E de posse do volume que você irá pedir ao estado, através de medições de vazão, que nesse momento é legal que você contrate um técnico para que ele faça o levantamento de fato do seu consumo real, por cada planta que você está, cada quantidade de animal, porque cada um tem seu consumo próprio de água, não é isso? Sua demanda hídrica necessária para que você faça o seu pedido. De posse desse projeto técnico estabelecido, onde você irá captar o local, a coordenada geográfica dele, a quantidade que irá ser consumido, você acessa a plataforma do estado. As plataformas elas são autodidáticas praticamente. Você sobe os documentos, acessa com sua senha Gov, a maioria das plataformas, e faz o pedido. Em alguns casos, as dispensas são todas gratuitas. Em alguns casos, as outorgas, a maioria delas são pagas. Essas taxas são geradas automáticas, a feita que você abre o processo no sistema. Então, de posse que você já fez o seu cadastro ambiental do seu imóvel, você tem onde você vai captar essa água, a coordenada geográfica, o volume que você irá captar. O restante se baseia em preencher formulários, acessar plataformas, pagar o boleto e acompanhar o processo. Não se esqueça, mesmo que você abra um processo e mesmo que ele demore para ser julgado, você precisa acompanhá-lo, porque nesse intervalo, você poderá ser notificado para apresentar informações complementares, como foto de uma caixa d'água, foto de uma bomba, foto de uma casa de força que liga essas bombas. Você precisa complementar a informação muitas das vezes, e o Estado faz isso através de notificações. Assim que você fizer todo esse processo, você pagou o boleto, acompanhou o seu processo, não demora muito, o Estado faz uma vistoria ou ao mesmo ele libera, sem fazer vistoria, o seu documento, o seu título, sendo ele uma dispensa ou uma outorga de direito. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Essa foi nossa aula. Espero que tenha contribuído um pouco sobre conhecimento sobre regularidade ambiental do seu imóvel, regularidade do uso da água no seu imóvel. E contamos que essas informações sirvam para vocês no seu cotidiano, no seu dia a dia. Muito obrigado por nos ter assistido.